Boa tarde, amigos. 6 horas, 18 horas e 15 minutos e nós estamos aqui neste frio danado que faz aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Viamão, onde estamos, né, Junei? Mas prontos aqui para falar mais um pouco com vocês que estão já começando a sintonizar conosco nessa live Memórias de Viamão. Hoje o tema nosso é sobre a educação, a história da educação no município de Viamão, e também vamos dar uma tocada aí na história da educação no estado do Rio Grande do Sul, e aí vamos rapidamente baixar aqui para o nosso município, que é o que nos interessa. E para isso estamos aqui com a presença do nosso professor de História da nossa rede estadual de educação e também da nossa rede municipal de educação, professor Junei Leite, que também foi diretor da Escola Marista, né, aqui ao lado da Polícia Rodoviária, a nossa tradicional Escola Marista de Viamão. Junei foi o nosso diretor também e foi também secretário da Educação de Viamão. Antes de tudo, uma saudação, Junei, para a turma, e depois nós iniciamos a nossa conversa, e a gente quer convidar vocês, como sempre, para compartilhar, curtir e trazer opiniões, trazer lembranças sobre cada tema que nós estaremos abordando aqui com vocês todas as sextas-feiras. Hoje uma sexta-feira fria, né, a qual nós temos que fazer sempre aquele trabalho solidário, humano, que é pegar aquela roupa que está sobrando no nosso roupeiro, né, Junei? Todos nós temos um casaco, uma calça, um par de meia, algo que está ali, né? Não é aquilo que não serve, é aquilo que tá guardado para quem sabe usar um dia, e esse um dia nunca vai chegar porque a gente não usa, né? Então é o momento de tirar essas peças do guarda-roupa, levar no carro ou na bolsa, na mochila. Encontrou alguém na rua que está precisando de uma roupa, faz a doação, ali mesmo já está ajudando aí a tornar a vida mais quente daquelas pessoas que precisam da solidariedade de todos nós. Junei, tua saudação. Uma saudação, Alex, obrigado pelo convite, uma saudação a todos aqueles que nos assistem. O frio está lá fora, mas o calor humano, aquilo que é o que nos une, e sobretudo em torno do tema da educação, me parece que é o que nos importa hoje. Então, uma saudação muito carinhosa, obrigado pela companhia, e a gente vai indo dissertando sobre uma série de temas. Ninguém espere uma aula pronta da história da educação do Rio Grande do Sul ou da própria cidade de Viamão, porque isso nós precisaríamos muito tempo, né? E acho que é um assunto que dá para retomar, inclusive com outros nomes também, trabalhando e discutindo, debatendo o assunto aqui. Obrigado pela companhia de todos e de cada um, e vamos ao assunto propriamente dito, né? A história da educação. Puxa, se o termo história já é grande, né? Agora você imagina a história da educação, que é o que nos faz pensar, é o que nos faz avaliar. A educação é aquilo que transforma o indivíduo de um ser quase em inanição racional, né, para um ser elementarmente racional, com elementos para racionalizar tudo aquilo que precisa. E me parece que nada melhor do que a gente dar uma olhada na história da educação da nossa terra, né? E vamos iniciar lá pelo século XVIII, né, Junei? A província de São Pedro, assim era chamada o nosso estado do Rio Grande do Sul, lá na origem, lá no descobrimento. Isso. Pelos primeiros lagunenses que ousaram, né, sob o comando da coroa portuguesa, ousaram descer mar afora para começar a ocupar as terras, os campos do Rio Grande do Sul, que eram os campos da província de São Pedro e os campos de Viamão, quando começou a ser descoberto. E nessa época, quem foram os lagunenses que fizeram essa proeza de começar a tomar um maior conhecimento sobre o que tinha abaixo, né, de Laguna, que ali em Santa Catarina, muita gente conhece. Dali para baixo nada era descoberto ainda. E naquela época, no final do século XVIII, né, ainda estava naquela época de disputas entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola do nosso território aqui do Rio Grande do Sul. Exato. Por conta disso, né, que a igreja de Viamão, que começou a construção em 1741, né, ela é um símbolo português
porque os portugueses estavam tomando conta dessas terras, que até então eram terras pertencentes à coroa espanhola. Isso. Mas os portugueses, os tropeiros, né? Os tropeiros foram muito importantes, que eles começaram a descer para esses lados aqui, para irem conhecendo essas terras e dessa forma os portugueses, através dos tropeiros, começaram a identificar melhor esses campos da província de São Pedro e identificar melhor os campos de Viamão. E aí nós entramos aí na necessidade de vir junto à educação. E é aí que nós vamos começar a dizer algumas palavras, porque em Viamão, nós pesquisando aqui no livro Raízes, no capítulo da professora Regina Portela Schneider, que ela descreve boa parte do século XVIII e século XIX, né? A partir de 1750, quando na verdade se começa a pensar a educação no nosso estado do Rio Grande do Sul, na nossa província de São Pedro, assim vamos chamar, porque até então era chamada aqui de província de São Pedro. E nesse período que se começa a pensar na educação, lógico, né? Com pouquíssimos professores, tanto é que foi em 1779, né, que se começou a pensar em ter o primeiro professor, a primeira escola aqui na cidade de Porto Alegre. E logo depois que se começou a pensar na necessidade de ter também professores que começassem de uma forma muito ainda amadora, vamos dizer assim, né? A levar uma educação muito básica para as crianças daquela época. Exato, é aquela ideia do ensinar a ler, escrever, calcular, né? Interpretar um ou outro número para uma questão mais utilitária da educação. E esse processo ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, num primeiro momento muito impulsionado pela Igreja Católica. Puxa, mas como assim? Por quê? Porque a Igreja Católica, à época, e vamos lembrar que nos anos 1700, nós recém estamos saindo aí, fazem 200 anos que saímos daquele período da Idade Média, onde havia o predomínio absoluto da Igreja Católica no mundo cristão, né? Sobretudo no mundo cristão, nesse mundo que a gente hoje, né, o ocidental, e essa presença da Igreja Católica nas comunidades que estavam se formando para levar a educação, para levar o conhecimento, ela vamos dizer, uma iniciativa muito interessante, a ponto de lá para tanto os próprios governos quererem trazer religiosos e religiosas para os lugares, né, os mais recônditos possível, para que haja educação a ser ofertada ali. E a gente imagina, vinham grandes números de gente, não, 2, 3, 4 pessoas, quando muito, para cuidar de todo um universo de crianças que estavam ali, até porque a educação realmente era um processo muito inicial, assim, muito incipiente, era ensinar a ler, escrever, o que seria hoje a nossa educação básica, vamos dizer, dizendo grosso modo aqui, é óbvio, né? Até a 5ª série, né? O básico, você saber ler, escrever, assinar o seu nome, ler algum texto que era preciso, e era isso. E aí os governos acabam começando a se dar conta de que ou o governo age para ter mais professores, ou nós vamos ficar permanentemente reféns de uma única linha educacional, que seria uma linha mais voltada, vamos dizer assim, para a questão religiosa, que se usava o centro dos preceitos religiosos para ensinar as pessoas. O que não é de todo ruim, né? Mas acredito que a pluralidade ela começa aqui na medida em que os professores chamados, hoje a gente diria professor leigo, né? O professor leigo, inclusive no município de Viamão, quando eu me lembro bem que quando nós tínhamos muitos professores de um tempo antigo, ainda de um tempo anterior, eram chamados professores leigos, todos aqueles que não tinham magistério, mas que tinham um estudo aproximado de magistério e que davam aula para as primeiras letras, a gente diz, né? As primeiras contatos com
a leitura e a escrita da criançada, e depois entrou para o quadro de servidores do município como professores leigos. São professores que não tinham formação, mas a palavra professor leigo, nesse sentido que eu estou falando, fazendo a relação com o ensino confessional católico e o ensino de não religiosos, o ensino leigo é aquele camarada que não é religioso. Então nós somos professores leigos do ponto de vista confessional, porque nós ensinamos a partir de um outro princípio. Claro que cada um tem a sua fé, o seu preceito religioso, mas ele não é o centro do nosso jeito de ensinar, porque nós não ensinamos para esta ou aquela confessionalidade, nós ensinamos porque o processo de ensinar é mais importante. Mas isso me parece uma ideia mais filosófica, né, da coisa toda. Mas veja que é bastante distante dentro da história, tudo isso que a gente está falando, mas não menos importante, porque se não se dá o primeiro passo, não se chega a lugar algum. Não existe isso, né, começou. Quando começou? Começou com o primeiro passo. E a gente vê que, parece-me aqui, que o primeiro professor designado para trabalhar em Viamão, como professor em Viamão, lá nos anos de 1730, temos aqui, vamos deixar para ti aqui. O fato importante que é importante destacar, 1784. Isso. O primeiro professor nomeado para Viamão. Então quer dizer, um professor no Viamão. Seu Francisco José Amorim. Exatamente porque em 1759, olha só, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1759 que foi instituída a educação régia, que seria a educação pública no nosso país. Isso. Somente 259 anos depois que foi instituída a educação régia, que seria a educação pública do nosso país. Ali começa. E em 1784 é nomeado o primeiro professor da cidade de Viamão. Puxa. Um professor. E nesta época, né, ainda fatos interessantes, e aí eu estava percebendo o porquê. Por que nós temos hoje o magistério, ele é mais composto por pessoas, mulheres, sexo feminino predomina, né? Interessante, né? Isso. Mas isso vem lá da metade do século XIX. Isso vem da metade do século XIX, que como o salário era muito baixo, sim, os homens, e na época as classes eram separadas, meninos numa sala de aula, meninas em outra sala de aula. Assim começou a educação, a formação no nosso país, e os escravos não tinham acesso à escola. Os escravos não tinham acesso à escola, ou seja, né, desde que foi instituída a escola em nosso país, 1759, os escravos não tinham acesso, e os meninos em uma sala de aula e as meninas em outra sala de aula. E isso, quando chegou a educação em Viamão, também ainda era dessa forma. Exato. A partir de 1840, 1850, começa os homens, o salário era muito pouco, e os homens começam a optar por outra área de atuação. Exato. Né? Poder sustentar a família, né? E aí aí as mulheres acabaram ocupando esse espaço, porque existia naquele momento, né, que as mulheres, era a alternativa de trabalho que tinha, e elas, por não ter outra opção, se submetiam a essa situação do salário absolutamente irrisório, mas tinham o prazer de estar ali iniciando esse processo de educação. E por isso, isso é interessante, e por isso, né, Junei, que hoje predomina as mulheres, porque isso vem, tudo tem um porquê de uma história, tem uma caminhada por trás disso. Os salários ali por 1850, quando começa a aumentar o número de professores, mas é muito pouco ainda, né? Muito pouco. Sim. Mas os homens começam a se afastar dessa área, porque vamos chamar de salário pago pela coroa era muito aquém.
Isso. E aí as mulheres começam a ocupar esse espaço. E aí, por conta disso, porque as mulheres davam aula para as meninas, os homens, os professores homens, davam aula para os meninos. Como começou a faltar os professores homens para dar aula aos meninos, ocasionou outra situação, a mistura em sala de aula de meninos e meninas. Então, a mistura em sala de aula de meninos e meninas, a partir de 1750, se deu por conta de que, não havendo mais homens para dar aula para meninos, ficando somente predominando as mulheres, não tinha mais por que manter essas turmas separadas e começou a se mesclar, e a partir dali as aulas começaram a ser de forma integrada para meninos e meninas. Um elemento que prova isso que o Alex está dizendo, e que a gente, por consequência, sabe, Viamão. Vamos pegar a história de Viamão, a influência da escola confessional em Viamão. Quem era a escola que dava aula para as meninas em Viamão? Escola Stella Maris. E qual era a escola que, num primeiro momento, deveria dar aula para os meninos? Bom, neste momento já estava, vamos dizer assim, encerrando esse processo, mas os maristas iniciaram com essa ideia exatamente atender os meninos, né, os guris. As irmãs atendiam as gurias, os irmãos atendiam os guris. Aqui claro, a questão é que eles já entraram aqui em Viamão, quando os irmãos efetivamente começaram a trabalhar a escola Nossa Senhora das Graças, que era uma escola experimental para formar professores, essencialmente irmãos maristas professores, e não outros, né? Com o passar do tempo, logo essa escola acabou ganhando corpo e deixou esta atividade para abarcar, dentro daquele espaço que era o Colégio Marista, uma escola mais ampla que pudesse atender, e aí acredito que ali já tenha começado também a entrar meninas. Uma outra coisa que eu não sei se tu tens memória disso e tal, o Colégio Marista, onde ele está localizado hoje, durante algum tempo, por uma situação própria da mantenedora dos maristas do Rio Grande do Sul, ela foi cedida ao Estado e ali funcionou as bases do Colégio Farroupilha. Dentro da propriedade marista, dentro do Colégio Marista, esse que está ali, né? Claro, não com todos aqueles, não com todo aquele aparato, mas somente aquele primeiro prédio, o prédio mais antigo principal. Vendo na iminência de daqui a pouco ser desapropriado daquele prédio pelo Estado para instalar ali definitivamente uma escola estadual, aí com propriedade do Estado, os irmãos negociaram com o Estado, entregaram aquela área ao lado, fizeram uma negociação aí, isso é uma outra aula de história, né? E ali o Estado efetivamente construiu uma escola do jeito que eles queriam, num terreno que seria deles, e devolveu a escola Nossa Senhora das Graças, a antiga escola medianeira de todas as graças. Esse era um nome assim bastante extenso, era uma coisa da época, né? E ali ficou então instalada a escola Farroupilha ao lado da escola medianeira de todas as graças, e depois escola Nossa Senhora das Graças, pura e simplesmente, né? E hoje Instituto de Educação Marista. Graças. Yuri, eu vou pegando alguns pontos aqui, sim, a gente vai escorrendo e tu vai trazendo, ajudando aqui com a memória. Mas vamos valorizar a participação das pessoas que já estão conosco e pedir para vocês que compartilhem, que curtam, que façam comentários. E agora nós vamos fazer um momento aqui para valorizar as pessoas que estão já em sintonia conosco e que estão nos trazendo informações, Yuri. Então já está conosco a Janete Marisa, mandando boa noite, a Ana Paula Fraga está também conosco aqui. Deixa eu ver se não tranca aqui. Então, vamos valorizar. O Sandrinho Alves, sintonizado. A Lichelle Oliveira, boa noite, Alex. Noites de sexta-feira com muita cultura e também muita importância para nossos amigos saberem o que traz e o que se torna Viamão, né? Del Mortiz mandando boa noite Del. Vamos passando aqui, Johnny, e para nós valorizar as pessoas que estão conosco, porque elas são muito importantes para irem nos ajudando a divulgar o trabalho. O Alejandro Guerreiro já está aqui, que saudade, professor. Abraço, Alejandro. Junei aí para ti, né? Fernanda Fontana em sintonia conosco.
Roselane Otto, grande Junei, esse sim foi exemplo de secretário de Educação. Sinto orgulho de ter trabalhado com você e composto a gestão do prefeito Alex, que tanto fez por Viamão. Da mesma forma, Rose. Euclides Matias, boa tarde, meu irmão, tudo de bom. Professora Mari Borges já está sintonizada conosco. O Lauri, lá do condomínio Belo Horizonte. Um abraço, Lauri. A toda a comunidade do condomínio Belo Horizonte. Vainer Ramos, o nosso músico aqui de Viamão, professor da área de música. Mandando boa noite. Grande. Pela iniciativa desse programa, precisamos relatar as riquezas de nossa cidade. Verdade. Sandrinho Alves se manifestando de novo aqui, que a dupla de sucesso é o querido Junei Leite, amigo e colega dos tempos da Prefeitura de Viamão. Um grande abraço, Sandrinho. Abraço, Sandro. Leonardo Fontana, boa noite, Alex. Boa noite, seu José Junei Leite. Boa noite, Leonardo. Obrigado pelo José. Célio Boscaini, meu irmão sintonizado. Professora Maria Evana. Euclides Matias, cultura é muito importante para a nossa comunidade. Luciano e Chique, nosso advogado sintonizado. Virgínia, mandando boa noite para a turma. A tia aqui do nosso amigo Giovanni. Maria Evana Sutil, duas pessoas que deixaram marcas positivas na educação de Viamão. Grande abraço, meus amigos. Grande abraço. Gi Gomes, sintonizado conosco. A professora Mari Borges, foi muito bom trabalhar com você. Saudade. Nós que temos saudade, né, Jurei? Saudade. Dos nossos professores de Viamão. Luiz Machado, ali da Paraíso. Professora Denise Garcia, sintonizada. Fabiano, mandando parabéns ao Alex por trazer esse grande cidadão viamonense. Professor Gilney. Abraço, Fabiano. Luiz Machado, boa noite, professor Gilney. E ao amigo Alex Boscaini. Boa noite, meu querido. Agora também está meu pai ali e a companheira Maria, sua companheira sintonizada. Roselane Otto, mandando beijo. Luciano Medina, boa noite, Luciano, para ti também. Pardal, professor motorista. Pardal é motorista. O Pardal é nosso motorista. Grande motorista. Grande amigo. João Antônio, mandando boa noite para nós. Boa noite. E o Pardal também se manifesta ali, mandando boa noite aos dois amigos. E o Luciano também, mandando boa noite para nós. Boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem conosco e nos ajudem, né? Uma saudação especial, né, a todos os professores e educadores de Viamão, seja da rede pública, municipal, estadual e particular. Para nós que somos professores também, né, da área de História, eu e o Junei, para nós foi um enorme prazer ter convivido com vocês e ter contribuído com vocês para melhorar a educação em nosso município. E eu já quero anunciar, Junei, antes de nós seguir aqui, temos muito assunto, mas nós vamos até às 7 hoje, trazendo aqui muitas informações, muita curiosidade sobre a história da educação em Viamão. Mas não se encerra hoje. Hoje é só um início, pontapé inicial dessa conversa. E sexta que vem estaremos em Águas Claras, né? Na região de Águas Claras, estaremos fazendo Memórias de Viamão, direto de Águas Claras, né? Quem é de Águas Claras, fique ligado, sexta que vem vamos iniciar contando parte da história, vamos introduzir a história daquela região de Águas Claras. Na outra sexta, já estaremos também contando a história da Escola de Samba Vila Isabel. Alô, carnavalesco, pessoa que é carnavalesco, que gosta de carnaval, sintonizadinho conosco, porque já estamos acertados, estará conosco aqui pessoas que fizeram parte dessa história, para nós retratar, buscar e contar para as novas gerações a história da Escola de Samba Vila Isabel, aqui de Viamão, que muito bem nos representa no Carnaval de Porto Alegre. E também já está marcado para nós começarmos a contar a história da Escola ETA. Escola Técnica Agrícola ETA. Já conversamos com a direção da escola, já estamos acertados de fazer, já estou dando até um roteiro, né? Então temos Águas Claras, Vila Isabel, Escola de Samba, história da Escola Técnica ETA. Estaremos também contando a história do nosso saudoso, em memória, Tapir Rocha, que foi prefeito de Viamão, que teve seu papel importante aqui na década de 80. E vale a pena retratar. Estava chegando em Viamão. Do Leonel Brizola. E também já estamos acertados de começar a contar a história também das religiões
de matrizes africanas. Isso é importante. De matrizes africanas. Nós vamos aqui contar a história de tudo. Todos os viés religiosos, todos os viés, a história dos partidos políticos, a história das pessoas, das comunidades, das regiões, tudo que tem a ver com o Viamão. E vamos voltar agora ao nosso tema, mas quer dizer algo, né? Que eu vou dizer assim, olhando a discussão que se vai fazer aqui, por exemplo, de escolas de samba, olhando para mim, as pessoas podem dizer, esse cara aí não gosta de samba, pois saiba que eu amo o samba, aprendi a gostar desde pequeno, não para sambar, para dançar, para festa, mas por causa da história que os enredos de samba produzem. Aquilo é uma aula de história que, se tu tiver tempo de te dedicar e assistir no período, é uma maravilha. E aí você vai vendo que essa aula de história que começa lá na escola de samba, ela perpassa por uma série de histórias do mundo do homem e da mulher negra desse país, e que em geral é desrespeitado numa série de quesitos, e que nós precisamos valorizar, mas que hoje já conseguiu incluir, inclusive, grande parte dos movimentos de escola de samba, homens e mulheres de outras etnias, né, e que contribuem. E quando se vai falar, por exemplo, de religião de matriz africana, você está juntando fios aí. Aliás, a história eu vou usar essa expressão na falta de uma melhor, um entreveiro de fios que liga e conecta uma coisa à outra, e que a gente às vezes não percebe, parece que são coisas desconectadas, separadas uma da outra, mas não são, elas estão ligadas, porque a história, ela se constrói assim, ela vai se realimentando e retroalimentando, e isso que é o importante. Exato. Vamos seguindo, compartilhe, né, curta e mande para nós informações, tá? Que nós já vamos, daqui a pouco a gente para aqui e lê mais um pouco o que as pessoas estão informando para nós. Mas somente em 1799, que ainda éramos colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal, a nossa província de São Pedro ainda estava indefinida, né? Estava ainda naquela fase de disputa entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, e somente em 1799 que a coroa autoriza o que eles chamavam aqui de que pudesse nomear os professores, os governadores, bispos, capitães, generais, que tinham já o título para tocar aqui a nossa província. Porque até então, quem nomeava era só a própria coroa. Isso. A própria coroa, como era muito raro os professores, mas quem nomeava no início era a coroa, somente a partir de 1799, que a coroa portuguesa autoriza os governadores das províncias do nosso país, especialmente aqui da província de São Pedro, a nomear os professores. Outro fato interessante é que até então o Brasil não tinha engenheiros nem arquitetos. Sim, não havia escola para formação disso. Então, não havia universidade. As primeiras salas de aulas que surgiram eram em casebres, casas, sim. que a província de São Pedro destinava algum recurso para alocar essas casas muito precárias, e aportava muito pouco de recurso para comprar alguns elementos necessários para que se pudesse exercer o processo de ensino-aprendizagem aqui no nosso estado e no nosso país. Mas tem um fato interessante, né? E aí eu já te passo, né? Que somente em 1823 que se permite, a partir de 1823, 1824, 1827, exatamente em 1827, que se permite dar aula para grupos em sala de aula. Até então eram aulas individuais. Se dava aula para um aluno, para outro aluno, um aqui, outro acolá, e a partir de 1827 se é permitido dar aula para grupos no nosso país e no nosso estado. Na verdade, essa prática de ensinar individual, ela era muito usada para vamos chamar assim de elites. As elites, aqueles que tinham um pouco mais de condições e conseguiam pagar um professor para que esse menino ou essa menina, em geral o menino, né, soubesse ler e escrever, pudesse ler, aprender a ler e tal e coisa, para daí a pouco ir para uma escola, muitas vezes fora do país, porque se tu quisesse fazer um curso superior de direito ou alguma outra coisa parecida,
tu tinha que estudar fora do Brasil, porque no Brasil não havia essa formação. E aí, daqui a pouco nota-se, percebe-se que o custo-benefício de ter mais alunos dentro do mesmo lugar e usar o mesmo professor para ensinar, cria essa ideia da escola, essa experiência da escola para mais. E é nesse contexto que surgem as escolas públicas e é nesse contexto que serão construídas por investimento público as primeiras escolas. É por isso que quando se ouve falar, por exemplo, eu vou dar um pulo na história aqui, Sim. eu vou pular lá para frente, quando a gente ouve, para poder explicar. Quando Getúlio Vargas vira presidente e lá em 1937, 38 por aí, ele começa a fazer alguns movimentos já então como presidente e tal e coisa, alguns movimentos e criar o Ministério da Educação ou o Ministério do Ensino e tal, e começam a surgir algumas grandes e importantes escolas no país. E isso não é porque se queria fazer o merchandising deles, é porque não havia. As escolas, na maioria, elas eram escolas confessionais, onde às vezes, o governo comprava vaga. Por quê? Porque tu tinha que pagar nesse tempo para os seus filhos estudar. Então quem é que pagava? Quem é que tinha dinheiro para pagar? É aquele pai que era fazendeiro, aquele pai que era empreiteiro, pai que tinha alguma iniciativa, tinha uma forma de renda um pouquinho melhor, e botava aquele seu filho que notadamente era, vamos dizer assim, o mais habilidoso para o mundo das letras, botava na escola e os outros vão para o trabalho. Essa era a ideia. Os maristas, que eu tive a honra de integrar as fileiras, a gente sabe a história dos maristas de 100 e poucos anos atrás, começada em Bom Princípio, 1900, começada em Bom Princípio com 3 irmãos. Os caras vieram para cá numa precariedade financeira que o irmão que era o encarregado, chamado irmão diretor, o dos 3 que era o superior, escreveu uma carta para mandar para a França de volta, para a casa-mãe, para a casa generalista dos irmãos, e ela passou uma semana em cima da mesa, e aí o padre, o vigário que vinha sempre ter com eles, trazer alguma outra coisa para eles, perguntou: mas essa carta aqui, por que não foi enviada? Não temos dinheiro para o selo. Tamanha era a miséria. Então, quer dizer, a educação ela começa de uma situação de uma forma muito precária, financeiramente falando, e às vezes não é porque não houvesse interesse, é porque não havia dinheiro mesmo para isso. Não havia os governos, e aí o Getúlio começou a investir. Mas então ele salvou. Não, ele fez aquilo que foi possível no momento. Ele chamou, ele levantou essa lebre da educação, mas se a gente vai olhar lá atrás no fundo, isso já vem dando passos, né? Curtos, lentos, alguns muito vagarosos, mas é daí que começa a ideia de que é preciso. E aí nós temos um problema, de repente pode ter surgido e ficou isso na memória de que é preciso educar alguns para governar os outros. E aí com isso você acaba excluindo. Quando você exclui os escravos, por exemplo, os ex-escravos da educação formal, é uma forma de tu dizer que eles não têm pouco a contribuir. E a gente sabe que não é assim, mas a gente sabe hoje. Agora, aí a gente julga aqueles anos passados, a gente julga, mas era tudo também tão incipiente, tudo tão precário, que mudar cabeças precisa muito tempo, precisa muita história, precisa muito chão, é preciso andar muito e me parece, ninguém me convence diferente de que investir em educação é investir e acreditar nas pessoas. E que bom que de maneira torta, seja lá adversa, tenha começado esse processo, senão quem sabe como é que estaríamos, né? Já que está falando de recurso para a educação, eu olhei. Em 1813 foi feito o primeiro decreto de imposto para que fosse direcionado diretamente para a educação. Para a educação. Olha que interessante. Em 1813 foi feito o primeiro decreto que se arrecadava um determinado imposto, né? E o imposto era daqui, ó, aguardente por medida de aguardente, ou seja, né? A cachaça, literalmente a cachaça financia, o consumo da cachaça impulsionava começou a educação. A servir para
Dá até para fazer uma brincadeirinha aí, a gurizada aí da cachaça, se o imposto fosse ainda, continua bebendo. E outra coisa interessante que eu estava lendo aqui, que em 1829 começou a se criar algumas regiões da província de São Pedro, começou a ter muitos povoados e foi autorizada a primeira escola de Viamão. Aí já era mais o professor solto, né? Sim. Que dava aula, o primeiro professor que chegou e deu aula solto por aí, que foi em 1784. Né? Foi o primeiro professor que veio para Viamão, só que ele dava aula provavelmente nas residências, né? Isso. Ia lá, dava aula para um aluno, para outro aluno, e foi somente praticamente 30 anos depois, em 1829, foi autorizada a primeira escola de Viamão. As chamadas escolas das primeiras letras, bem, né? Interessante. Que são os pequenininhos, né? Porque na década a partir de 1830, que se começa uma preocupação um pouco já maior pela educação do nosso estado, e aí se preocupa até com a qualidade. Nós estávamos falando aqui em professores leigos, que até hoje nós tínhamos esse conceito aqui, por exemplo, na Prefeitura de Viamão. Na época também havia uma crítica muito grande aos professores, porque eles não tinham nenhum preparo, né? Aí surgiu a escola normal na província. O que era a escola normal da província? Era uma escola de preparatória para pessoas que quisessem se colocar como professor. A escola normal, que eles chamavam a partir de 1830. Hoje nós temos duas escolas, chamadas escolas de graduação normal em Viamão, autorizadas, uma funcionando. A que funciona hoje é a Isabel de Espanha, mas a segunda, que é autorizada, que é anterior à Isabel de Espanha, quem detém a autorização é o Instituto Marista Graça. Só não está funcionando por falta de procura, porque lá é pago, e quem é que vai pagar num país que não parece às vezes não acreditar muito, apesar da gente acreditar muito, né? Mas quem é que vai investir um dinheiro quase correspondente a uma faculdade para pagar um curso de magistério? Agora, o curso de magistério, a professora que fez o curso básico de magistério, o curso de ensino médio, a gente vê a diferença dele em sala de aula pela qualidade do aproveitamento que ele faz, sem menosprezar nenhum dos outros, porque para mim, no meu pensamento, o professor ele já nasce meio professor, assim, né? Ele só é mais ou menos como identificar dentro daquela pedra aquele professor que está lá dentro, vai talhando, vai preparando esse indivíduo para a vida. Mas é interessante ver que dessa miséria que a gente olha assim, que só em 1829 a primeira escola, hoje nós temos uma rede plenamente disseminada no município de Viamão. Hoje Alex, qual é a nossa rede hoje? Tu deve ter memória disso. 60 e poucas escolas municipais? São 60, deve ser algo em torno de 62 escolas municipais, né? E aí acredito que dentre elas as escolas de educação infantil. As escolas do estado estão em número aproximado de 30 escolas, são 30 escolas. E aí depois nós temos as chamadas escolas confessionais. Deve ter uma ou outra escola particular, além das confessionais, e aí me perdoem se eu não citar, porque a gente também não tem memória de todas. Mas as escolas confessionais quais são? O Stella Maris, o Marista e a rede adventista, né? Que deve ter duas escolas. Eu não tenho aqui memória de outras escolas confessionais. E tem a rede SESI, claro, né? Claro, que particular. Que eu também já tinha me passado. Mas tem outras redes, tem outras escolas particulares em Águas Claras. A gente sabe que tem uma escola particular ali muito boa. Quer dizer, a iniciativa para trabalhar com educação é algo que sempre estimula, né? Agora você vai ver um número todo de escolas que tem dentro do município de Viamão, disponível para os alunos. E o número de alunos, você fica estarrecido. Essa semana eu fiquei estarrecido de saber que só em Viamão o estado tem algo em torno de 27, 28 mil alunos. O município deve ter algo, eu imagino, algo em torno de 24, 25 mil alunos. Por aí, né? Porque nós temos escolas muito grandes no município e escolas pequenas. Eu trabalho numa escola pequena, né? Então, são 280 alunos no total,
mas a gente pensa que não é muita coisa, mas as escolas médias são as melhores, assim, onde tudo acontece. Né? Vamos dar uma passada até por conta do... Que horário nós temos? De 5 para 7. 5 para 7? Nós não vamos conseguir, certamente, aqui teríamos muito, a ideia era chegar até 1.900, mas não vamos conseguir. Então vamos dar aqui uma enaltecida nas pessoas que estão conosco, que estão colaborando e divulgando o nosso trabalho. O Pardal ali dizendo que nós vamos marcar aquela visita. Estou aguardando para dar para conversar um pouco, matar a saudade. A Indianara Olinski, nossa ex-secretária também de Educação. Exatamente. Grande abraço, Indianara. E também secretária de Saúde. Marlene Ferreira, em sintonia conosco. Sandro Augusto, mandando boa noite. Boa noite. Vânia Ramos, estou devendo minha participação. Está convidado já, Vânia. Nós vamos falar sobre a história da música aqui na cidade de Viamão. Vai te preparando aí. E esse sabe. Esse sabe, para nós trazer informações. Só fazendo assim, um panorama então, da primeira metade do século XIX. Estamos falando de 1800 para 1850, né? Recém começando a se estabelecer as primeiras salas de aulas nos primeiros povoados. Exatamente. Da província de São Pedro, e Viamão já tem a sua primeira sala de aula em 1829. Viamão em 1829. Salas essas que eram locadas, os utensílios eram disponibilizados pouquíssimo recurso pelas províncias, né, para que as escolas conseguissem se manter e dar conta de atender os poucos alunos que tinha na época, né? Se começa a se preocupar a partir de 1830 com a ideia de capacitar e melhorar um pouco os professores, porque os professores praticamente eles eram voluntários, eles ensinavam a ler e escrever os cálculos mais simples da matemática, né? Eram coisas muito quase do dia a dia. Cuidadores de crianças em alguns casos, né? Muito do dia a dia. E depois que se começa, o próprio ainda era o Império, né? E o governador da província de São Pedro começa a se preocupar em ir estruturando melhor essa rede escolar que foi chegando até os dias de hoje. Mas eu quero pular aqui e para chamar a atenção que a nossa freguesia, né, a freguesia de Viamão, que pertencia a Porto Alegre, sim, nós tínhamos aqui o professor Sebastião Soares, 24 alunos. Isso aqui eu estou falando de 1850, que ainda éramos uma freguesia de Porto Alegre, né? Então a província de São Pedro tinha poucos alunos e poucas escolas. Tinha algumas escolas em Porto Alegre, algumas em Triunfo, Taquara, São Leopoldo, Santo Antônio e Rio Grande. Seriam já as cidades que existiam na época. Para destacar a importância desses espaços, né? Exatamente. Mas tem um fato interessante, que a escola Capão da Porteira, 1853. Tem a escola Capão da Porteira, como é que é o nome desse? Francisco Cancherini. Olha que interessante, Francisco Cancherini, ele é italiano, veio para o Brasil em 1864, né? E se estabeleceu em Capão da Porteira, e lá foi criada a primeira escola com o nome de Francisco Cancherini. Foi dado o nome daquela escola em homenagem a esse cidadão que veio da Itália para o Brasil em 1864. E essa escola está lá hoje, né, atendendo os alunos daquela comunidade de Capão da Porteira. Então, certamente essa é uma das mais, se não a mais antiga escola, efetivamente escola de Viamão. Olha aí que interessante. Temos muitas coisas interessantes que a gente gostaria Iríamos até 2 da manhã com prazer, mas a gente também tem outras coisas. Nós não vamos poder se estender muito aqui. Vamos parar aqui em 1830, mas para retomar numa futura. Hoje nós temos uma rede de educação considerável aqui na cidade de Viamão, né? Nós temos um quantitativo de profissionais que se dedicam, né? Exatamente. Qualificados, pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer. Eu sei que tu ainda tu tá lá no exercício da função em sala de aula, né? Sala de aula.
Eu tenho tocado algumas outras atividades, mas gosto dessa função, gosto de história, e por isso que a gente teve essa ideia de fazer essa live Memórias de Viamão. A gente quer agradecer então a vocês que estiveram presentes conosco nessa noite, a sua participação, mas vamos encerrar. Teve mais gente entrando antes de nós fazer o encerramento aqui de vez, Dinei. O Wander diz o seguinte: a Marlene entrou agora, Sandra Augusto manda boa noite, o Wander diz que está devendo a visita, Marcinho Santana entrou agora, Marlene Ferreira mandando boa noite para nós. Wander diz, aproveitando o ensejo, fica a minha pergunta aos dois amigos, falando de educação, quando vamos ter nossa orquestra em Viamão? Pois olha, esse é um sonho interessante. Fica a pergunta, vamos construir a ideia, né? Vamos construir. As ideias devem ser levadas em frente, os sonhos, né? E a gente acha que é necessário, mas e o Wander sabe muito bem como conduzir isso, e a gente está à disposição, Wander. Com certeza. Para pensar. Boa noite muito carinhosa ali para Marlene. Marlene Ferreira. Isso. Nossa boa noite, Marlene. Beijo. Então, pessoal, agradecer e passar para você fazer as suas considerações finais e depois a gente encerra a live de hoje. Muito bem, agradeço o convite de poder estar aqui discutindo um tema tão interessante, envolvente como a educação. Parece que faz 10 minutos que a gente começou e já estamos há praticamente 1 hora aqui conversando, mas fica aí à disposição para, num outro momento, a gente retomar essa discussão, essa conversa, talvez aí com provocações a partir da audiência, né? Que eu desde já agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos, um abraço, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Junei, obrigado a todos vocês que estiveram conosco em sintonia na live de hoje, que nós começamos a falar um pouco sobre a história da educação na nossa cidade. Temos muito assunto, essa é só a primeira pincelada. Certamente, Junei, nós vamos fazer várias lives, nós vamos desenvolver a educação ao longo da sua história até os dias de hoje, né? Então fiquem ligados conosco, nós aceitamos ideias, só que, né, como está vindo vários temas para nós, a gente vai, cada semana vai intercalando e falando sobre um assunto, e as coisas, como tu falou, elas vão se entrelaçando, a história vai se entrelaçando e uma coisa tem a ver com a outra. Então fiquem ligados conosco, sexta que vem estaremos em Águas Claras, vamos contar a história da nossa comunidade, da nossa região de Águas Claras. Boa noite a todos, obrigado e um ótimo final de semana.